você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão ligados no canal Vascaíno desde sempre. Família, já peço para quem não é inscrito se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. É o seguinte, galera, para a gente estar começando o nosso vídeo de hoje, Fábio Eiras, coordenador aí da parte física, do Vasco da Gama, pediu aí para se desligar do nosso clube, no caso pediu demissão. Ele que possivelmente nas próximas horas, no caso aí nos próximos dias, deve estar aí fechando contrato aí com o Cruzeiro, de Belo Horizonte. Lembrando que o nosso ex-treinador Zé Ricardo, que estava no futebol japonês, assinou com a equipe mineira. E agora aí Fábio Eiras, pediu desligamento do Vasco da Gama para ir trabalhar juntamente com o ex-treinador do Vasco da Gama, Zé Ricardo, galera. E agora, mudando de assunto aí pra gente estar falando de um assunto que tá todo mundo curioso, querendo saber como é que funciona, galera, é o seguinte: amanhã, no caso nessa próxima quarta-feira, o Vasco da Gama vai se reunir aí com o Procurador-Geral da Justiça, do Rio de Janeiro, para tentar aí ajustar, acertar aí o acordo referente aí ao TAC de São Januário. O que seria TAC, Álvaro Silva? Galera, TAC é o seguinte, é o termo de ajustamento de conduta, Seria ali quando você assina um termo dizendo que você vai ali acertar algumas coisas que você vem fazendo, você vai mudar a forma, de atuar. No caso, você vai aceitar esse termo para você ajustar a sua conduta. E o que é o TAC em relação a São Januário? É o seguinte, galera, em relação a São Januário, as exigências que o TJRJ teria colocado no TAC para o Vasco da Gama seria aí o aumento de número de catracas no estádio, o aumento no espaço útil, no acesso às catracas, ajuste no caso, na abertura de portões sentido a saída, aumento do número de câmeras no interior do estádio, mais câmeras ali de monitoramento, reconhecimento facial nas catracas, no caso aí já para o jogo contra o Curitiba, viu gente? No caso aí, a fonte desse levantamento aí é de Alexandre Loureiro, ele que trabalha aí no GE.globo, galera. E o Vasco, então, como eu mencionei, busca aí já colocar esse reconhecimento facial justamente aí já para a contrapartida contra o Curitiba, no caso aí, já mostrando, para o TJRJ que a gente tem capacidade sim de voltar a receber público já aí contra a equipe do Curitiba. E lembrando aí que a gente vai se reunir aí amanhã, no caso nessa próxima quarta-feira, nessas próximas horas, com o Procurador-Geral da Justiça para tentar aí ajustar, para tentar chegar num acordo em relação a esse TAC. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, falando de Vasco da Gama e Fluminense, partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser ali no dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde. O local ainda não estava definido, mas foi definido hoje. O jogo vai ser aí lá no estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão. O árbitro para essa partida já foi escalado, é o Rafael Claus, da Federação de São Paulo. E todavia, porém, entretanto, Ramon Dias, Dom Ramon, ele quer que o nosso elenco treine pelo menos uma vez antes da partida, no tão famoso aí tapetinho, Isso mesmo, gente? Esse gramado aí do Newton Santos ganhou esse apelido da torcida do Botafogo, depois que foi trocado ali o gramado comum por um gramado aí sintético, Aí teria virado aí, entre aspas, um tapetinho, E aí a torcida deles até canta que caiu no tapetinho, já era, enfim. Fato é que Dom Ramon, ele gosta de fazer aí essa ambientação do elenco, na semana, nos dias que antecedem a partida, treinando no mesmo campo ao qual será a partida, inclusive no mesmo horário. Ele fez isso em São Januário, ele fez isso em outros estádios que o Vasco da Gama jogou, e ele quer fazer a mesma situação ali no Engenhão. Fato é que pelo menos um jogo, pelo menos um treino, ele quer realizar ali no tão famoso tapetinho, do Newton Santos. Galera, e ainda falando dessa partida, é o seguinte, 90% dos ingressos destinados aí à venda, serão para a torcida do Vasco da Gama. Somente 10% serão aí para a equipe do Fluminense, que no caso é a visitante. Então não vai ter nada de meio a meio, 70-30, nada disso. É 90% para o mandante do jogo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, e 10% para o visitante, que é o laranjinha ali das Laranjeiras, mais conhecido como Fluminense. E eu super concordo, porque eles não dão colher de chá pra gente em nada e só tentam atrapalhar a gente, ainda mais quando se trata de Maracanã. Então é só 10%, e olhe lá, por mim não colocava era nada, mas tem que colocar, porque senão também não tem graça, que o futebol é feito aí da torcida, galera? Agora é o seguinte, família, saiu hoje à tarde, que John Textor teria aí, entre aspas, dificultado o aluguel do estádio Newton Santos para a diretoria do Vasco da Gama, para o clube usar o estádio
contra a equipe do Fluminense. Aí gerou um maior mal-estar, maior burburinho nas redes sociais. Agora à noite, foi divulgado aí pelo News@Almirante, no caso, perdão, pelo @News_Almirante, que uma fonte, uma pessoa, no caso, ligada à diretoria do Vasco da Gama, teria lhe informado que não é verdade, né, essa situação sobre John Textor, o Engenhão e o Vasco da Gama. Não procede, então, essa informação, segundo essa fonte, né, que o nosso amigo aí, @NewsAlmirante, aí conhece na diretoria do Vasco da Gama, essa informação de que John Textor não gostaria de alugar o Engenhão para o Vasco da Gama, teria até mesmo aí dado um jeito aí de atrapalhar a situação, é mentira, viu, gente? Então é a famosa fake news, segundo aí o @NewsAlmirante, galera. E é o seguinte, mudando de assunto, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, alterou as datas de duas partidas do Vasco da Gama, que são elas aí, Vasco da Gama e Coritiba, América Mineiro e Vasco. Como assim, Álvaro Silva? Isso mesmo, gente. A CBF divulgou no dia de hoje, como vocês podem ver a imagem na tela, né? Divulgou aí nesse edital aí no site da CBF oficial as mudanças das respectivas partidas. Partidas quais estavam marcadas aí, ó, Vasco da Gama e Coritiba. Estava marcado para o dia 19 de setembro. Agora vai ser no dia 21 de setembro, no caso aí numa quinta-feira, 7 horas da noite. América Mineiro e Vasco da Gama estava marcado para o dia 23 de setembro. Aí foi atualizado, foi alterado pela CBF, vai ser no dia 25 de setembro, no caso aí numa segunda-feira, às 8 horas da noite. Então fica aí a atualização. Mudando de assunto agora, se tratando das eleições, né, ao pleito presidencial 2023 do Clube de Regatas Vasco da Gama. A junta deliberativa do Clube de Regatas Vasco da Gama julgou aí os pedidos, né, de impugnação da lista ali, né, de sócios, né, aptos ou inaptos a votar. Fato é que esses pedidos foram sim julgados, né, e a junta deliberativa definiu que 6.209 sócios estão aptos, né, têm direito a voto. Então, repetindo, 6.209 sócios torcedores do Vasco da Gama estão aptos, né, têm direito a voto nas eleições presidenciais desse ano. A data das eleições também foi definida. As eleições serão realizadas no dia 11 de novembro de 2023, tendo início às 10 horas da manhã, com término às 22 horas, no caso às 10 horas da noite, 12 horas então, o intervalo, o espaço aí de início ao fim das nossas eleições. As eleições as quais vão ocorrer na sede aí do calabouço, né, gente? Presencialmente. Quem vai votar online, né, pode fazer aí de maneira aí de dentro da sua casa, enfim, onde você estiver, de forma híbrida, né? E a mesma maneira qual foi realizada aí as eleições em 2020, uma eleição híbrida, né? Você pode votar tanto presencialmente lá na sede do calabouço, né, ou online. Fato é que em 2020 foi dessa maneira e já deu pano para manga, então eu não sei muito se seria a melhor forma, né? Mas quem sou eu, né? Mas é só a minha opinião. Galera, ainda se tratando das eleições, é o seguinte: Luiz Roberto Levenciano vem sendo muito aclamado pelos torcedores aí para poder, enfim, aceitar o convite, né, da torcida, o clamor da torcida para vir como candidato nessas eleições. Fato é que ele aí, em entrevista ao jornalista Fábio Torres, né, acabou ali dizendo qual o pensamento dele. Abre aspas, então, para Luiz Roberto Levenciano. Estou avaliando a possibilidade. Não sei. Ponto, fecha aspas. Afirmou, então, Levenciano ao jornalista Fábio Torres, né, em entrevista. Então, o nosso querido Leven, né, está avaliando as possibilidades, se vem ou não vem. Ou seja, ele não disse nem que não vem, nem que vem. Fato é que no meio dessa situação toda, já tem aí Júlio Brandt, que já está sendo aí lançado por um grupo aí de sócios torcedores, mais de 40 pessoas ali da base, ali seria uma base eleitoral. O Júlio Brandt já estaria vindo numa vertente. A outra vertente seria aí possivelmente o nome de Euriquim, que estaria ganhando um pouco de força. E uma terceira via aí que ainda não se sabe bem qual o certo, como vai funcionar. Pode ser que Edmundo venha se candidatar. Na minha humilde opinião, acredito com todo respeito ao Euriquinho, ao Júlio Brandt e até mesmo ao nosso craque Edmundo, com todo respeito às pessoas deles, não conheço nenhum deles pessoalmente, mas olha só, eu conheço aí o que a gente vê, o que a gente busca, ainda mais se tratando de eleições.
Com todo respeito à pessoa do Euriquim, mas eu acho que ele acaba pegando muita carona, né, no nome do que foi o pai dele na política do Vasco da Gama, positivamente, negativamente, polemicamente falando ou não. Fato é que Eurico Miranda fez sim uma história política no Vasco da Gama, e Euriquinho aí acaba tentando pegar e surfar na onda aí no nome do pai dele, com todo respeito à pessoa dele, já falei, mas não acredito que ele tenha apresentado nada de tão interessante, nada de tão inovador para se mostrar aí tão forte assim no pleito para candidato à presidência do Vasco da Gama. Já no caso de Júlio Brandt, na minha humilde opinião, como ele muda toda hora de chapa, uma hora ele está numa chapa, daqui a pouco ele está em outra, daqui a pouco ele está numa terceira chapa, daqui a pouco ele volta para a primeira, daqui a pouco ele rompe com todo mundo e aparece em outro grupo, daqui a pouco ele volta para o primeiro grupo, enfim, ele fica fazendo esse tanto de transação política aí, que eu, na minha humilde opinião, viu gente, eu não sou ninguém, quem sou eu? Mas eu acho que acaba descredibilizando ele perante o torcedor. Por exemplo, eu não consigo mais confiar aí, no caso da pessoa do Júlio Brandt, para presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube ao qual eu amo de coração, ao qual eu falo dele todos os dias aqui com vocês. Não consigo confiar, sinceramente, o meu clube às mãos de Júlio Brandt, uma vez que ele acaba sempre pulando ali de galho em galho, não passa muita credibilidade pra gente em relação a isso. E lembrando que ele era contra Jorge Salgado lá nas outras eleições, e no final das contas, na reta final, acabou ali se bandeando pro lado de Jorge Salgado, agora já se rompeu, e é o que saiu aí ontem, aí parece que a situação, que é justamente o grupo aí de Jorge Salgado, parece que vai apoiar a candidatura de Júlio Brandt, então acho que eu não preciso falar mais nada, né? E se tratando aí do nosso craque Edmundo, a gente tem um grande exemplo que foi o Roberto Dinamite, um excelente jogador dentro de campo, mas como gestor de futebol, acabou levantando muita polêmica e deixando aí muitas perguntas e questionamentos quando deixou a presidência do Vasco da Gama, inclusive deixou o clube mais endividado ao qual já estava, né? Dívidas as quais herdadas ali da gestão de Eurico Miranda, enfim, todas essas gestões. Eu não vou isentar ninguém aqui não, todo mundo aqui fez cagada sim à frente do Vasco da Gama, e acredito que se Edmundo vir, eu acho que ele pode acabar misturando a imagem dele de atleta, de grande jogador, de ídolo, né? De ícone na história do Vasco da Gama, de multicampeão, com essa imagem de político dentro do clube, essa imagem aí de repente de um cara que acabou, entre aspas, se vendendo, porque muita gente vai acabar falando besteira, né? Então, na minha humilde opinião, eu acho que se Edmundo vier a candidato, ele também é outra pessoa que até hoje não mostrou aí um projeto efetivamente mesmo para ser presidente do nosso clube. Adoro a pessoa física dele, pô, tenho um sonho de conhecer Edmundo, tirar foto, enfim, pô, sou muito fã dele, mas assim, politicamente falando, não acredito, na minha humilde opinião, que seria o melhor nome, não acredito que ele teria também ali o lastro, a experiência, as costas largas, para poder saber negociar, para de repente bater de frente com a CBF, de repente ali falar com as palavras as quais tem que falar em certo tipo de reunião. Não sei se o Edmundo conseguiria, não estou dizendo que ele não consegue, só sei assim que eu como um torcedor ali, que fosse, no caso, na hora da eleição, não sei se confiaria em votar nele, pelo motivo que ele não mostrou ainda algo a mais para eu querer votar nele, e também pela questão também com medo de misturar o jogador com a pessoa política e depois acabar a gente aí dando uma queimada na imagem da pessoa, assim como acabou até acontecendo, como eu disse no início, né, no caso de Roberto Dinamite, muito ídolo, muito querido dentro de campo, administrativamente falando, muito controverso, na verdade levantou muita polêmica, então por isso não sou muito a favor. Então teriam essas três vertentes, aí depois tem vários outros nomes, tem Eduardo Cassiano, tem Pedro Strozenberg, tem vários outros nomes, mas que são pessoas que estão se insurgindo agora, mas que na verdade também sinceramente não mostraram nada também fora da curva, nada ali sinceramente comparado ao projeto Somamos ali, do Luiz Roberto Levenciano. Pode me chamar de politiqueiro, pode falar que estou puxando a sardinha, não estou sendo bem sincero para vocês. Se tivesse um outro projeto top, se tivesse alguém com uma ideia top, que fosse aí o Júlio Brandt, que fosse Edmundo, que fosse Euriquinho, que fosse Pedro Strozenberg, que fosse Cassiano, que fosse Monteiro, independentemente de quem fosse, eu estaria aqui apoiando, porque antes de qualquer um desses caras, eu não quero saber de ninguém não, eu sou Vasco da Gama, eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, então não estou nem aí. Quem pintou a zebra de preto, pintou a zebra de branco e jogou ali a lata de tinta fora. Para mim pouco importa. Só me importa que as melhores ideias e projetos para gerirem o nosso clube. Eu estou sendo bem sincero que acredito que não tem ninguém com uma grande carta na manga aí, né, um grande coelho na cartola para tirar o nosso clube aí dessa situação política a qual a gente se encontra. Galera, e agora aí pra gente estar encerrando o vídeo de hoje, o Vasco da Gama acertou, né, fechou no dia de hoje a parceria com o grupo aí Águas de Purim, né? Purim é um grupo aí que fornece água mineral e vai fornecer então a partir de agora
é água mineral para todo o elenco Cruz Maltino de futebol, galera. Então, hoje o que eu tenho para trazer para vocês aí de notícias é isso. Até me enrolei um pouquinho, tá, galera? Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui. Amanhã eu tô aqui com vocês, com certeza. E é isso aí, família. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis.